dia, criançada do segundo ano, como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Vamos começar mais uma semana de aula, mais um dia de atividade. E antes da gente iniciar o nosso assunto, vamos agradecer e pedir proteção ao Papai do Céu. Então hoje, segunda-feira, vamos iniciar fazendo o pedido de proteção para que toda a nossa semana seja abençoada, todos os nossos dias, para que Ele abençoe a nossa família, a nossa casa e a nossa escola. Então vamos fechar os olhos e pedir através da oração do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigada, Papai do Céu, e abençoa a nossa vida, nossa saúde, né? Então, dai paz e saúde ao mundo inteiro. Bom, então vamos continuar a aula de ciências. O assunto ainda é o mesmo, né? Terceira unidade, é a luz solar, só que agora vamos para as páginas 94, 95, 96 e 97. Então teremos atividade nessas páginas e explicação, certo? Aqui na página 94, diz assim: os seres vivos e a luz e o calor fornecido pelo Sol. Então nós estamos aprendendo a importância do Sol, o quanto ele é importante para as nossas vidas, as vidas das plantinhas e dos animais, né? Então aqui a gente vai observar uma experiência que Luzia fez na grama do quintal de sua casa. Ela colocou uma caixa de papelão, deixou por 5 dias e depois retirou. Então, o que vocês irão responder? No primeiro quesito, pede para que você diga o que aconteceu após ela retirar a caixa de papelão. E aí, como foi que ficou essa grama? Ela está mais clara, está mais escura? E qual foi a cor que se tornou? Certo? Qual é a cor que está aí? Aí você vai responder aí nessas duas linhas, certo? Bom, e continuando, está explicando a importância do sol para as plantas, os animais e os seres humanos. Nas plantas, a gente sabe que elas não se alimentam de alimentos, né, de comida, como a gente come, né, o ser humano ele produz, colhe os alimentos para fazer sua refeição, montar sua refeição. Já as plantinhas não. Elas utilizam a luz fornecida pelo sol para produzir seu próprio alimento, né, por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo realizado pela maioria das plantas, no qual o gás carbônico e a água são utilizados para produzir alimento e água. Então, a fotossíntese é o sistema, é a maneira como as plantas conseguem produzir seus alimentos e obter água, né? Porque a gente sabe que precisa de água para sobreviver. E os animais que se alimentam de plantas obtêm delas a energia de que necessitam para viver. O calor fornecido pelo sol também contribui para manter a temperatura da Terra adequada ao desenvolvimento dos seres vivos. Então, através do sol, a gente tem uma temperatura adequada, uma maneira ideal para a gente poder sobreviver, né? Porque imagina se fosse uma quentura enorme, né? A gente não conseguiria viver. Então, existe a temperatura ideal para que nós, seres vivos, as plantinhas, né, e os animais possam sobreviver. E além disso, o calor solar participa da formação do vento e da distribuição de água nos ambientes. Então, tá vendo como a importância do sol ainda fornece a água para o nosso ambiente e participa da formação do vento, também um vento adequado, uma forma de vento ideal para que a gente viva corretamente. Além de
serem importantes para a vida, a luz e o calor fornecido pelo sol tem sido utilizado pelo ser humano em diversas atividades, como a geração de energia elétrica e no aquecimento da água. Então, mais outra importância do sol, né? Ele ajuda, além da gente ter tudo isso aqui que foi dito, a luz, né? A gente vê o dia, como fica lindo, né? A gente sair, a claridade mostra pra gente, fornece pra gente essa luz, como também o ser humano, com a sua inteligência, vai lá descobrir atividades para que gere energia elétrica e aquecimento da água. Então eu vou colocar um videozinho agora, falando rapidinho sobre a fotossíntese, né, que eu acabei de falar, que é onde as plantas produzem seu próprio alimento, através da fotossíntese. E em seguida eu vou colocar um vídeo sobre o aquecimento solar, né, que é aqui na próxima página, na página 95. Fotossíntese. Essa comida está deliciosa. Quem fez a sua comida? Minha mãe. Você sabia que as plantas também comem? Não, sim. Elas comem também, só que as plantas fabricam sua própria comida. Você sabe o que a sua mãe usa para fazer a sua comida? Sim, água, tempero, fogo, azeite e vegetais. As plantas também utilizam ingredientes para fazerem sua própria comida. O quê? Luz do sol, água, que elas tiram pelas raízes do solo, e gás carbônico. Tudo isso é misturado nas folhas e elas produzem um alimento. Você sabe como é o nome do alimento que as plantas produzem? Sim. Qual? Glicose. O glicose é a mesma coisa que o açúcar e fica armazenado nas plantas. Você sabe onde a glicose fica armazenada nas plantas? Sim. Aonde? Caule e raiz. Muito bem. O gás carbônico que entra nas folhas das plantas sai do ambiente. As plantas limpam o ar e elas soltam um gás novinho em folha, muito importante. Você sabe qual é esse gás? Sim. Qual? Oxigênio. E por que o oxigênio é importante? Para a respiração dos seres vivos. Muito bem. E assim nós terminamos a aula de hoje, a fotossíntese. Coletor e reservatório térmico deve ser instalado por profissional capacitado, preferencialmente do programa Qualisol Brasil da Abrava. Sua montagem deve ser realizada de maneira segura sobre o telhado do imóvel, em local sem sombreamento, de forma que fique fixo e suporte a ação dos ventos da região, e o coletor deverá estar inclinado corretamente. Assim, receberá a maior quantidade de horas de sol durante o ano. Para o sistema em termosifão funcionar corretamente, é imprescindível que o reservatório térmico seja instalado em um nível mais alto que o coletor solar e que, por sua vez, a caixa d'água esteja instalada também em um nível superior ao reservatório térmico. É recomendável que o material da tubulação seja de cobre para suportar as altas temperaturas da água e que tenha isolamento compatível para não perder energia térmica da água. A alimentação de água ao coletor solar é derivada da parte inferior do reservatório, que é ligada na parte inferior da placa solar. Já a tubulação que conduz a água aquecida na placa solar sai da parte superior do coletor solar e é acoplada na parte superior do reservatório. Ao reservatório deve ser acoplado tubo de alimentação de água fria que vem da caixa d'água, sendo essa tubulação preferencialmente de cobre, mas sem necessidade de isolamento. Nessa interligação deve haver um sifão em forma de U para se evitar a formação de bolhas de ar. Na saída de água quente da parte superior do reservatório, deve ser instalado um tubo vertical com altura superior ao da caixa d'água, que tem como objetivo permitir o autoajuste das variações de pressão do sistema.
As tubulações de água fria e de água quente, esta última de cobre e isolada, seguem aos pontos de uso. No encontro das duas tubulações, devem ser instalados registros misturadores em formato Y, pois assim os fluxos de água quente e fria serão misturados e serão direcionados ao consumo na temperatura para o banho mais confortável. A interligação do coletor ao reservatório é feita por 2 tubos de cobre. Na parte inferior, devolve a água de menor temperatura do reservatório para ser reaquecida no coletor solar. A parte superior é o que leva a água quente do coletor ao reservatório térmico. Assim, a parte superior de uma das laterais do coletor solar é conectada por um tubo de cobre com isolamento à parte superior do reservatório térmico, tubo quente. No reservatório, a água de menor temperatura se concentrará na sua parte inferior e será conduzida pelo tubo de cobre para ser reaquecida no coletor solar. Uma característica importante do sistema termosifão é o fato de que não precisa de bombeamento elétrico para a circulação da água entre coletor e reservatório. Quando a água está em processo de aquecimento, são formadas camadas de diferentes temperaturas da água dentro do. Então vejam só, na página 95, depois de vocês terem assistido o vídeo sobre os aquecedores solares, vocês irão responder. Aqui diz o seguinte: aproveite o que você já aprendeu sobre a energia solar e comente com os colegas o que poderia ser feito para economizar energia elétrica. Então você vai escrever, pode ser em uma folha mesmo, o que você entendeu de economizar energia elétrica. Certo? O que você poderia fazer para economizar energia elétrica? A gente sabe que existe muitas coisas para que a gente possa fazer para melhorar o nosso hábito de economizar, né? Um exemplo, não deixar as lâmpadas acesas. Se nós não estamos utilizando aquele ambiente, não há necessidade de deixar ligada, né? Então vocês vão pensar em algumas dicas e irão escrever. Certo? Bom, continuando ainda na página 95. Na página 95 está mostrando uma experiência da luz solar e os ribeirinhos. Então essa experiência foi criada para poder gerar luz, né, nos ambientes que não tem. Então, existem lugares, aqui no Brasil ainda existe, em lugares que não tem luz própria nas casas das pessoas, porque as pessoas precisam de energia, né? Por exemplo, agora estou utilizando o aparelho celular, que ele precisa carregar a bateria no energia, não é isso? Eu preciso da luz da lâmpada para clarear o meu ambiente, seja dia ou noite, né? À noite mais ainda, né? Porque está escuro. Então, os outros eletrodomésticos da minha casa, da casa da gente, que a gente precisa manter, precisa da energia. Então é de total importância na vida dos seres humanos. E aqui, falando sobre essa experiência, que foi um projeto que eles utilizaram garrafas PET, vejam aí, está mostrando o que eles utilizaram. Então, garrafas PETs com água para aproveitar a luz solar e assim iluminar os ambientes durante o dia. Além disso, placas solares associadas à lâmpada LED e garrafas PETs são utilizadas para iluminar os ambientes durante a noite. Então, esse projeto é chamado de litro de luz, que melhorou a qualidade de vida de várias comunidades ribeirinhas no município de Carapiranga, no Amazonas. Certo? Então aqui está mostrando a experiência que foi feita numa região e deu certo, né? E tem em outros lugares também, certo? Agora, na página 96, vamos aprender os cuidados com a luz solar. Então, a gente sabe que é importante, né? Vamos relembrar. Então, a luz solar, ela é importante para produzir alimentos, né, e água para as plantinhas,
Os animais precisam da luz solar, né? Nós, seres humanos, precisamos para melhorar a nossa temperatura, né? A temperatura ambiente. E fora as outras atividades que o ser humano criou através da luz solar, né? Tipo o aquecimento, o aquecedor solar, né? Um deles, para que a gente possa aquecer água e gerar energia também. Certo, mas agora na página 96 vamos observar os cuidados que nós precisamos ter com o sol, né? Já sabemos que nós não podemos tomar muito sol, porque vai ser prejudicial à nossa saúde, à nossa pele, é isso? Vamos estar muito exposto ao sol e a gente sabe que quando tomamos muito sol, recebemos muito sol, tanto há queimaduras na pele que pode gerar um problemazinho, o câncer, né? A doença causada pela luz solar. Então, devemos ter muito cuidado. Aqui na página 97, vamos observar o protetor solar, que é onde vai proteger, já está dizendo, né? Protetor, proteção solar, que devemos sempre utilizar. Só devemos utilizar quando vamos à praia? Não, né? O sol não só tem lá na praia, né? No nosso dia a dia, no nosso caminho, às vezes de ir para a escola, de ir ao trabalho, de ir para a casa de algum parente, de passear, a gente tem acesso ao sol, não é isso? Então a gente precisa ter os cuidados e usar protetor, beber muita água, né? Porque hidrata a nossa pele. Temos que evitar, primeiramente, os horários que tem o sol mais forte, que aqui a luz solar entre 10 horas e 16 horas, e ficar muito tempo exposto ao sol. Usar boné, né? Devemos também usar roupas adequadas para proteção solar. E aqui na página 96 também tem outra questão. O que vocês irão responder na página 96? Converse com seus pais ou responsáveis sobre os cuidados com a luz solar. Em seguida, marque um X nos cuidados que vocês têm para se proteger da luz e do calor fornecido pelo sol. Então, primeiro você vai dizer o que você faz para se proteger, né? Aqui em cima está mostrando algumas dicas, tem aqui as imagens, né? A pessoa bebendo água para hidratar. Tem outra aqui utilizando o protetor solar, embaixo do guarda-chuva, né, que é a forma guarda-sol proteção também. E depois que você marcar o X, você vai explicar o que você faz para ter proteção solar, certo? Aqui embaixo dá para que você responda, dá um espaçozinho para você responder, certo? Então, turma, vamos lembrar o que aprendemos? No céu, o sol está bem grande e sorrindo. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali dançam lado a lado. Toma sol, é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Toma sol, é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Usar filtro solar sempre que é possível, com fator de proteção maior do que 30. E usar óculos de sol com proteção contra a radiação ultravioleta. Na praia ou na piscina, renove sempre o protetor solar. Usar roupas adequadas e não esqueça o chapéu com aba. Proteja-se dos raios UVA. Toma sol, é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Toma sol, é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Aí vão várias dicas, amiguinhos. O melhor momento pra curtir o sol é pela manhã até às 10 horas. E depois das 16 horas. E não esqueça de usar chapéu a boné. E beba bastante líquido pra se hidratar. Fique na sombra. E desconfie do sol escondido entre as nuvens. Ele também pode queimar. Então quem aprendeu, canta com a gente. Toma sol, é legal, mas proteja sua pele pra você não se dar mal. Toma sol, é legal, mas proteja sua Todos
Todos brincam e dançam com sombrinhas. Audiodescrição, Fundação Dorina Noil para cegos. Locução, Valquíria Brito. Roteiro e direção, Leonardo Giacom. Supervisão, Flávio Coelho. O solzinho está sorrindo, ele pisca e a tela fecha. Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regional São Paulo. Sociedade Brasileira de Dermatologia, em Romanos. Agora, na página 97, tá falando sobre proteção solar. Os protetores solares, a gente já conhece, a gente utiliza muito na praia, né? Precisamos lembrar que ele deve ser utilizado não apenas na praia, no nosso dia a dia, no momento que a gente sai durante o dia e está ensolarado, a gente utiliza protetor, né? Tem o boné, o óculos escuro também são proteções para o nosso corpo. Como gosta de brincar na água, né? A gente também precisa usar mesmo dentro da água quando estamos lá na praia. Então aqui está mostrando alguns cuidados, a proteção que os médicos recomendam, né? O uso de protetores com fator de proteção de no mínimo 15. A aplicação deve ser feita pelo menos 15 minutos antes de se expor à luz solar, nas quantidades indicadas na imagem ao lado para as crianças e adultos. Então tá aqui, ó. Uma colher de chá na cabeça, rosto e pescoço. É a quantidade que deve ser utilizada. Uma colher de chá em cada braço. 2 colheres de chá no tórax, abdômen e costas. 2 colheres de chá em cada perna. Então aqui é a quantidade. Depois de observar e ler, peço que vocês façam a leitura total desse texto na página 97 e vão responder as 2 questões. A primeira: você costuma proteger seu corpo quando fica exposto à luz solar intensa? De que maneira? Então são 2 respostas, sim ou não e por quê, certo? Aqui, se caso não der para você responder, que o espaço é pequenininho, você pode utilizar uma folha também à parte e responder. O segundo quesito: converse com os colegas sobre a importância do cuidado com a pele e do uso do protetor solar ao se expor à luz solar. Então você vai conversar com seus familiares, né? A importância que tem o protetor e vai dizer por que é importante, certo? Por que nós devemos utilizar, certo? Então você pode ler também o texto que vai ajudar a auxiliar. E se não der para colocar aqui abaixo no livro, você coloca numa folhinha e depois manda para eu poder corrigir, certo? Então, só relembrando, cada página dessa tem uma questão para ser respondida, né? Na página 94 tem o primeiro, na página 95 tem para que você comente como deve organizar, economizar energia elétrica. Na página 96, o segundo. Na página 97, o primeiro e o segundo. Então, são essas as atividades. E, finalizando, quando você concluir as suas atividades, você envia para que eu faça a correção, certo? E ao momento que você sentir dúvida, você entra em contato, que a professora está à disposição para esclarecer, certo? Então, pessoal, as atividades são essas. Um beijão e até a próxima aula.